gravação ajuda a gente. Tá certo. Bom, pessoal, então, como ninguém tem nada contra a nossa gravação da aula, tá? A aula vai ser gravada, posteriormente disponibilizada aí para que vocês possam assistir, tá? Colocar lá no YouTube para que vocês possam assistir aí quantas vezes vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Tá certo? Bom, então a gente está estudando, né, um pouco sobre distribuição de frequência, né? Ah, então a gente já fez uma primeira aula bem teórica sobre a organização dos dados, né? Pegar os dados na sua forma bruta, o que seria uma variável, a introdução sobre a estatística, de fato, tá? Já na aula, a gente teve uma aula sobre distribuição de frequência, né? Ou seja, a distribuição de frequência é como organizar esses nossos dados, né, de uma forma mais simples, para que a gente possa entender esses dados, né, que são coletados na sua forma bruta, para que esses dados possam ser melhor lidos e entendidos, né, de uma maneira um pouco mais resumida. E essa tabela, né, ela é chamada de distribuição de frequência, tá certo? Então, a gente já viu a gente já tem um roteirozinho que já foi gravado nos vídeos para vocês, para que vocês possam fazer essa distribuição de frequência, tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer um exercício, né, passo a passo, com vocês, para que vocês possam saber se vocês estão indo certo, se vocês realmente entenderam e tirar as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro exercício da lista, ele diz o seguinte: no estado de Nova York, é permitido que bancos de poupança e investimento vendam um tipo de seguro de vida chamado, né, aí está um nome em inglês, cuja sigla é SBLI. O processo de aprovação consiste na subscrição, que inclui a revisão da proposta, verificação das informações médicas, possíveis pedidos adicionais de informações médicas ou exames, e o estágio de compilação da apólice, durante o qual as páginas da apólice são geradas e enviadas ao banco para entrega, tá? Então, isso aqui tudo consiste para o processo de aprovação dessa apólice. A capacidade de entregar ao cliente em tempo hábil as apólices é aprovada... A capacidade de entregar ao cliente em tempo hábil as apólices aprovadas é crítica para o banco no que diz respeito à eficácia do serviço. Então, eles estão desconfiando, né? Na verdade, eles já têm a certeza que para entregar para o cliente essa apólice aí em tempo hábil, essa apólice aprovada, ela está um caso crítico dentro desse banco, né? Ou seja, esse serviço, eles estão achando que não está sendo eficaz. E foi feito um estudo, né, para verificar isso daí. Então, ó, durante um período de um mês, foi selecionada uma amostra aleatória, então pegaram 27 apólices aprovadas de forma aleatória, e foram registrados os seguintes dados com relação ao tempo total para esse processamento, tá? Até devolver para o cliente. Então, a primeira apólice demorou 73 dias, 19 dias, 16 dias, e aqui está o tempo em dias que essas 27 apólices demoraram para o processamento. Construa uma tabela de distribuição de frequência simples, relativa, acumulada e percentual, com 5 classes para as duas amostras acima, tá? Todos os cálculos devem ter uma casa decimal, ok? Bom, então está aqui a nossa tabela, né? Aqui tá os nossos dados, essas 27 apólices, e queremos fazer uma tabela de distribuição de frequência, né, para essas 27 apólices, tá? Bom, a gente tem um roteirozinho a seguir, né? O primeiro passo que temos que seguir, pessoal, alguém pode me dizer o que temos que fazer? Primeiramente, antes de tudo, eu tenho que fazer o quê? Seria colocar na ordem crescente ou decrescente? Isso, é justamente deixar esses dados aqui em rol, tá? Em rol. Geralmente a gente coloca na forma crescente, tá? Crescente, do menor para o maior. Então, a dica que eu dou para vocês, ó, são 27 apólices. 27 dividido por 3 dá 9. Então, vamos fazer 3 linhas de 9. 3 linhas de 9, tá certo? E aí vai ficar melhor disposto esses nossos dados e em rol.
Outra dica que eu dou, sempre que você for escrevendo um número em ROL, você vai riscando ele da sua tabela, para você não correr o risco de contar duas vezes, ou esquecer ele, enfim, tá? Vamos lá, ó. O primeiro e menor número desses de dias de processamento dessa policy é 16, né? Ó, acho que não tem menor que 16, então vou riscar aqui, ó. 16 e tem outro 16 aqui, né? Não estou vendo mais nenhum outro 16. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou deixar em ROL, ó. 16 e 16. Eu tenho que escrever quantos 16 tem. Tem 2 16. Depois a gente vai para o 17, ó. 1, 2, 3, 4, 17. Então, você vai aqui, ó. 17, 17, 17 e 17. Tá? 18. Tem um 18 aqui, só, né? Um 18. Então, aqui a gente já tem, ó, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 números. Vamos para o outro. 19. Tem um 19 aqui, ó. 19. Acho que só esse 19, né? Qual seria o próximo número? Menor. 22. 22, né? Tem um 22 aqui, ó. 22. Então, a gente já foi 3, 6, 9, né? O próximo a gente vai colocar já na próxima linha. Depois do 22, a gente tem qual? 28. 28. Tem 2, 28, ó. 1, 2, 28. Então, 28 e 28. Após o 28, 31? Acho que sim, né? Ó. Isso. 2, 31. 31, 31. Depois. 45. 1,45, ó. E eu acho que logo 48. depois do 48, né? Então, vamos lá, ó. 45, 48. 50? 50, 51. 50, 51. Aí tem 2,56, ó. 56 e 56. 56, 56. Aí vem o 60 e o 63. 60, 63. 69. 69. 73. 64, professor, tá faltando. Tá por... Tem um 64. Ah, esqueci o 64. 64, vou riscar aqui o 64. Aí tem o 73 aqui, ó. E, ó. O 69, 69. Aí depois vem o 73. É porque eu risquei o menor. É. Por causa do 64, tá? Então, 69, aí o 73, que eu já risquei, aí depois vem o 90, 91, 92. 90, 91 e 92. 90, 91 e 92. Muito obrigado, tá? Então, a gente tem que fazer isso aqui bem com calma, para não errar isso daqui, tá? Isso daqui é o primeiro passo, deixar os nossos dados em ROL, tá? Então, o primeiro passo aí é deixar esses dados em ROL. Qual é o segundo passo, pessoal? Alguém lembra aí qual é o segundo passo? Hein? Professor, não sei qual é o nome que eu esqueci. É Acho que é uma coisa da amplitude, né, professor? Oi? terminal. Amplitude. É a amplitude total, né? A amplitude total dessa nossa amostra, tá? Dessa nossa amostra. A amplitude total é o X. Cada uma dessas observações aqui, elas são chamadas de X, tá? Então, é o X máximo, que eu vou colocar aqui X maiúsculo, tá? Menos o X mínimo. Aí eu vou botar um M minúsculo, ok? Então, essa amplitude aí, ela vai ser o valor maior menos o menor. O maior, 92, menos o menor, que é 16, né? Então, você pega uma calculadora aí, ó, pode fazer calculadora normal, sem problema.
Quando você colocar 92 menos 16, vai dar 76, né? Então, isso aqui, ó, é 76, boto a unidade, tá? A variável aqui, que é dias, são 76 dias para aprovação dessa apólice, tá? Das apólices. A amplitude, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo é de 76. Terceira coisa que temos que calcular, pessoal. Terceiro ponto da nossa listinha lá. É a amplitude do intervalo, isso? Antes da amplitude do intervalo, a gente tem que calcular o número de classes, tá? Eu pensei que era a segunda parte essa, mas é a terceira. Qual a ordem não diferencia? Oi? Não, porque na ordem lá que você falou no vídeo, primeiro o rol, depois a classe, aí vem o que importa. Tanto faz. Diferente não importa, né? O importante é que faça. Isso, mas tem duas situações. Uma é a amplitude total, que aqui a gente pode trocar o 2 pelo 3, tá? O que a gente não pode fazer antes é a amplitude da classe sem saber o número de classe. Para saber a amplitude da classe, a gente tem que saber o número de classe. Então, esse 2 e esse 3 aqui eu posso trocar. Mas a amplitude da classe eu não posso fazer antes da classe, não, tá? Então, o número de classes. O número de classes a gente chama geralmente de K, tá? O número de classes, ele existe em várias formas de ser feito, né? Uma delas é a gente utilizar as fórmulas, né, que a gente viu lá no nosso vídeo, tá? Tem uma fórmula bem grandão, a fórmula de Stuttgart, ou a raiz quadrada do número de observações. O número de observações aqui são 27. Raiz quadrada de 27 seria algo aproximadamente igual a 6, tá? Esse número de classes tem que ser um número inteiro. 5, 6, 7, 8, não pode ser um número quebrado, tá? Bom, mas aqui no enunciado do exercício, ele pede, ó, para fazermos essa distribuição de frequência com 5 classes. Então, neste caso, a gente não usa essas fórmulas, a gente vai usar a fórmula que tem no enunciado. O enunciado pede para a gente usar K igual a 5, ou seja, para usarmos 5 classes, tá certo? Então, vamos usar as 5 classes que pede no exercício, tá? E aí, o quarto passo foi o que vocês falaram, que é a amplitude da classe. Amplitude de cada classe, tá? Amplitude da classe. Certo? Professor, essa amplitude da classe é o mesmo que o do intervalo, isso? Não, é a amplitude do intervalo. É a amplitude do intervalo ou a amplitude da classe. Pode usar as duas opções, né? Isso. Tá? A amplitude da classe ou amplitude do intervalo, tá? A amplitude de cada classe, ela vai ser dado da seguinte forma. A gente está chamando ela de Hzinho, né? Um H minúsculo. Eu acho que eu usei essa fórmula lá, essa letra lá, um H minúsculo, tá? E vai ser dado pela amplitude total, certo? Amplitude total dividido pelo número de classes, por K. Então, sempre a amplitude da classe, a amplitude do intervalo, ela vai ser dado pela amplitude total dividido pelo número de classes. Então, aqui vai ficar amplitude total 76 dividido pelo número de classes 5. Então, se você colocar aí na sua calculadora, 76 dividido por 5, vai dar uma amplitude de 15,2. Isso aqui são dias, tá? Dias. 15,2 dias é a amplitude de cada classe. Bom, como está pedindo com uma casa decimal, e já é 15,2, então está dentro do que foi pedido para o nosso exercício, tá? E, por fim, né, a quinta coisa que temos que fazer é calcular ou construir a nossa tabela de distribuição de frequência, tá certo? A tabela de distribuição de frequência.
A gente tem que prestar atenção nessa nossa tabela de distribuição de frequência, porque ela tem algumas características, tá? Que não podemos esquecer. A primeira é que a nossa tabela de distribuição de frequência, ela tem um título, tá? Esse título tem que ser alguma coisa curta, tá? Algo curto, não tão grande, que ele nos diga, só a gente lendo o título, o que vamos encontrar nesses dados, tá? É um resumo do que vamos encontrar nesses dados. Então, queremos fazer uma tabela de distribuição de frequência da seguinte situação, ó. Das 27 amostras aleatórias aprovadas, e foram registrados os seguintes dados sobre o tempo total em dias para o processamento dessas apólices, né? Então, a gente pode colocar aqui, como seria um título bom para essa nossa tabela? Tempo de processamento de uma apólice aprovada, né? Tempo de processamento de uma apólice, tá? Pode ser algo mais ou menos assim. Então, o título, ó. Tempo de processamento de aprovação de uma apólice, pode ser, ó, de uma apólice, tá? Bom, aqui é o título que a gente escolheu aí, ó, tempo de processamento de aprovação, tempo de processamento de aprovação de uma apólice, tá? Então, eu escolhi esse título aí. Bom, agora vamos para a nossa tabela, tá? A nossa tabela, ó, a gente pode iniciar ela com uma barra aqui, com uma linha aqui vertical, horizontal, no caso, tá? A gente vai colocar uma outra linha aqui, ó, horizontal, para a gente escrever as nossas colunas, tá? Então, vamos lá. A primeira coluna aqui, ó, são as classes, né? As classes, tá? As classes, ou os intervalos, tá? Os intervalos ou as classes. Espera aí, tá errado isso aqui. Classes, certo? Então, vamos lá, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Fechei aqui, tá? O que não pode acontecer é você fechar essa tua... Essa tabela aqui na esquerda, você não pode fechar ela aqui, como também não pode fechar ela aqui. Por quê? Porque sempre a gente pode utilizar essa nossa tabela para adicionar colunas. Então, não precisa fechar, não pode se fechar, tá? Uma tabela de distribuição de frequência, ela é sempre aberta nas laterais, tá? Bom, então, ó, outra coisa que vamos colocar aqui, ó, é a frequência, né? Aqui, primeiro, vamos colocar a frequência que pede, ó. Frequência simples, tá? Frequência simples. Então, vamos lá. Primeiro é a frequência simples. Aqui, ó, frequência simples, que eu vou colocar aqui, ó, chamar de FI. Geralmente a gente chama de frequência simples de FI. Vou fechar aqui a coluna, tá? Então, dentro dessa coluna aqui vai ser a frequência simples. FI aí, ó, anote que é frequência simples. FA é frequência acumulada, frequência simples acumulada, tá? Frequência simples e frequência simples acumulada, FA, tá? FA. Fechei aqui também. A próxima coluna, ó, é a frequência que é chamada de frequência relativa, tá? Frequência relativa, ó, que é a sequência em percentual. Então, eu vou deixar aqui, ó, F com 1% aqui do lado, tá? Então, tá aí a frequência percentual. Outra frequência que vamos colocar aqui, ó, é a frequência relativa acumulada, tá? Então, a frequência relativa, que é a frequência percentual, e com azinho aqui, porque significa que é a frequência relativa acumulada. Não fecho aqui, tá certo? Por quê? Porque a gente vai fazer a letra B, letra C, e precisa de mais colunas aqui, tá? Então, eu não vou fechar, tá? Então, eu vou deixar aqui, dessa forma, depois a gente faz a parte de baixo da nossa tabela, tá? Vamos agora para cada classe. As classes, né, a gente tem que levar em conta, né,
isso daqui, ó, o menor valor é o intervalo, cada classe, na verdade, ela tem um limite superior e um limite inferior. Limite inferior e limite superior. A primeira classe, o limite inferior dela vai ser o menor valor, que é 16, tá? Então, aqui vai ficar, ó, primeira classe, ela vai ser do 16,0, porque a gente tem uma casa decimal, né? Aí, boto esse tracinho aqui, ó, e esse traço, e vai até quanto? Então, ao limite inferior da classe, eu vou somar a amplitude de cada classe, ou a amplitude do intervalo, tá? O intervalo de cada classe. Então, ó, aqui eu tenho 16 e vou somar mais 15,2. Então, quando eu colocar na calculadora 16 mais 15,2, vai dar 31,2. Então, a primeira classe, ó, 31,2. O que acontece? Todos os valores que estão entre 16 e 31,2, a gente vai contar dentro dessa classe, tá? Lembre-se, ó, esse traço aqui significa que o 16 conta, o 16 entra dentro dessa classe, tá? Esse aqui não tem o traço, ó. Significa que se tivesse um 31,2 lá em cima, ele não contaria nessa classe, tá? Porque não tem o traço. O 31,2 ele conta na classe de baixo, tá certo? Então, note essa situação, tá? Perceba bem essa situação, porque comumente aparece algum número aqui e você tem que jogar ele para a próxima classe, porque senão você vai errar, tá? Então, aqui, esse valor, ele não entra nessa classe. Essa classe é até esse valor, não entra este valor, tá? A segunda classe, ela vai... Oi? No caso, se fosse fechado, ele contaria na classe, né? Como é, Diego? Eu não escutei, não. No caso, se essa linha fosse fechada, ele contaria na classe, né? No caso, tá bem baixinho. Alguém escutei, não. No caso, se tivesse o tracinho, ele contaria na classe, né? Isso, no caso, se ele tivesse esse tracinho aqui, o 31,2 ele contaria nessa classe. Ok, obrigado. Beleza? Deu um mau contato no teu microfone, quando tu deu um toque nele, ele ficou alto, aí depois ele baixou de novo. Depois tu dá uma olhada aí, se a entrada do conector, sei lá. A segunda classe, ela vai começar no final da primeira. A primeira classe não terminou com 31,2. O 31,2 ele vem para a segunda classe. Então, 31,2 ele vem para cá. E vai até 31,2 mais a amplitude, que é 15,2. Então, 31,2 mais 15,2 vai até 46,4. 46,4. Tá certo? 46,4. Também, ó, o 46,4 ele não conta nessa classe, tá? Ele vai até o 46,4, mas o 46,4 entra na outra classe. Mesma coisa aqui agora, ó, o 46,4 entra na classe de baixo, é o limite inferior da classe 3, e vai até mais 15,2, vai até o 61,6. 61,6. Aqui, 61,6 até o mais 15,2 vai dar 76,8. 76,8. E a próxima e última, ó, 76,8 até quanto? Até... Deu 92, tá? Deu 92. Caso não tivesse dado 92... por causa do arredondamento, a gente tivesse colocado, fosse 91,8, por um exemplo, tá? E a gente olha para cá, que o último termo é 92, então falta, né? Esse 92, ele não entraria em nenhuma classe. Então, a gente pegaria e puxava esse última classe até o último valor da amostra, que é 92. Então, aqui a gente vai pegar até o 92...
Nesse caso aqui, o 92 entra nessa classe. Como não está fechado aqui, ó, ele não entraria. Então, a gente tem que fechar a última classe para o 92 ele entrar nesta última classe. Tá certo? Então, prestem atenção nisso daí, tá? E aqui a gente vai, ó, só vou puxar mais para cá, tá? Vou colocar um traço aqui, ó. E vou colocar um traço aqui embaixo também. Certo? Depois a gente vai ver por que eu coloquei esses dois traços. Bom, então vamos agora para as frequências. A frequência é quantos apólices elas estão dentro desse intervalo, de 16 até 31. Aí é contagem, tá? A gente vai para o rol e vai contar. Eu quero do 16 até o 31,2. Então, ó, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 31, ele conta, porque aqui é 31,2. O 31, ele está dentro do intervalo, né? Então, 11, 12, 13. Então, tem 13. O 45, ele já passa do intervalo. Então, o 45 não está no intervalo. Então, são 9 mais 4, 13. A frequência simples é a contagem, tá? Então, são 13, de fato, aqui, 13 observações dentro dessa classe. Do 31 até o 40, 31,2 até o 46,4. Até o 46,4, a gente só tem esse, né? Que é o 45, só tem um. Para cá já foi, então só tem um. Aqui já é 48, passa. Então, só tem uma observação aqui. Do 46,4 até o 61, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tá? O 63 passa. Então, aqui são 6. Do 61 até o 76,8, 61 até o 66,8 tem, ó, 1, 2. Até o 76, né? 2, 3, 4. Então, tem 4 aqui dentro, tá? 4. E do 76 até o 92, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui temos 3 apólices dentro desse intervalo, tá? Aqui a gente vai colocar um total, ó. Total. E vamos fazer essa soma, tá? Ó. 13 mais 1, 14. Mais 10, 24, 25, 26, 27. 27, ó. Então, é bom você fazer essas contas, não fazendo automático, fazer contando mesmo. 13, 14, 27. 27. E realmente a gente tem 27 apólices, tá? Então, a gente pode ser que não tenha errado. Não significa que a gente contou alguma classe aqui errado, tá? Que a gente não contou. Mas se aqui tivesse dado 23, por exemplo, o total, a gente já teria certeza que a gente errou, tá? A gente teria certeza que errou. Aqui, pode estar caminhando de uma maneira correta, tá? O que é que significa a frequência acumulada? Frequência simples acumulada, tá? Então, a frequência simples acumulada é sempre você somar todos os anteriores. A frequência das classes com as anteriores. Então, a primeira classe é 13, então aqui é 13. A segunda classe não vale 1, aí eu somo com a anterior. 1 mais 13, aqui vem 14. 14 mais 6, aqui vem 20, né? É a soma de todas as anteriores. 20 com 4, 24. A quinta classe, 24 mais 3, 27. Tem que chegar no total, que é 27, tá? Aqui eu não preciso escrever 27 de novo, já tá aqui o total, ó. Então, beleza. Estão entendendo aí, pessoal? Tá tudo tranquilo aí, por enquanto? Sim, professor. Estava tirando todas as minhas dúvidas aqui. Tá indo certo, Jaqueline? Tá, agora tá. Descobri que realmente eu errei. Ah, tá. Mas eu descobri por que eu errei. Tá certo. Essa Então, também era a minha dúvida. Ô, então, professor, tá bom.
Só uma observação. Que nem essa última aí. Quando chegar nesse ponto, eu tenho que fechar, né? Que nem 92. Chegou 92, o último termo eu tenho que fechar. Não posso deixar esse tracinho aberto, não. Isso, tem que fechar, porque se eu deixasse aberto, o 92 ele não contaria. Então, ele não entraria nessa última classe. Ele tem que entrar em alguma classe. Então, por isso que você fecha ele aqui. Ah, entendi. Para significar que ele está entrando nessa classe. Mas foi bom porque eu descobri que eu estava errando. Tá. Vamos lá, então. Continuando, tá? Agora, vamos para a frequência relativa, ó. A frequência percentual. Como é a sequência percentual? É você dividir, né? Você vai pegar, ó, a frequência relativa vai ser o FI dividido pelo total. O total é 27. Vai ser o FI dividido por 27, tá? Essa primeira classe aqui, ó, ela tem um 13, tá? Então, lembre-se que não vai pegar acumulada, vai pegar aqui, ó, 13. 13 é quantos por cento de 27? Então, basta você pegar 13 e dividir por 27 e multiplicar por 100, tá? 13 dividido por 27 e multiplicar por 100. Aí você tem a frequência relativa. 13 dividido por 27 vezes 100. O resultado de 13 dividido por 27 vezes 100 vai dar 48,14. Eu só quero uma casa decimal, tá? Então, a casa anterior a que eu quero é um 4. 4 é menor que 5, então ela permanece com 1 aqui, tá? Se fosse de 5, 6, 7, ou 8 ou 9, aí ia para 2 aqui, essa posterior. Ela ganha 1. Mas sendo que como é menor do que 5, ela vem para baixo, arredonda para baixo. Então, vai ficar 48,1. 48,1. Eu não preciso colocar o porcento aqui, tá? Porque já está aqui em cima, ó, a porcentagem, tá? É 48,1%. Então, tem o tempo de processamento entre 16 e 31,2 dias, são 48,1% das apólices são aprovadas dentro desse intervalo. 48,1% são aprovadas dentro desse intervalo. Dentro do intervalo 2, de 31 a 46 dias, né? Basta você pegar 1, dividir por 27, 1 dividido por 27, vezes 100. Quando você colocar na calculadora, vai dar 3,70, ou seja, uma casa decimal, 3,7. 3,7. 6 agora, na classe 3, aliás, classe 3, são 6 apólices. 6 dividido pelo 27 vezes 100, tá? Então, vai dar 22,22. 22,22 é a mesma coisa que 22,2, por causa do arredondamento para uma casa decimal, tá? 22,2. 4 agora, ó. 4 dividido por 27 vezes 100, tá? Dá 14,81. 14,8, porque é 1. 1 é menor do que 5, tá? Então, 14,8. Vamos para o próximo. 3. 3 dividido por 27 vezes 100. 11,11, ou seja, 11,1. Tá? Agora, aqui, você faz o total. Como a gente está arredondando, e a maioria dos arredondamentos foram para menos, provavelmente aqui não vai ser 100%, vai ser algo próximo de 100%, menor do que 100%. É normal, dá 100,30%, 99,7%, enfim, é normal ficar próximo por causa do arredondamento, tá certo? Então, quando você somar 48,1, 48,1 mais 3,7 mais 22,2 mais 14,8 mais 11,1, quando você somar isso aí tudo, vai dar 99,9, tá? Ó, então, aqui deu, ó, 99,9. Professor, deveria dar 100%.
beleza, se a gente não arredondasse. Como a gente arredondou aqui, e a maioria dos arredondamentos foram para menos, aí por isso que ficou 99,9. Se a maioria dos arredondamentos fossem para mais, aí aqui ia para mais de 100, ia 100, alguma coisa, enfim, tá certo? A questão do arredondamento aqui, tá? E a frequência relativa acumulada é a gente somar agora os arredondamentos, ou os percentuais, tá? Sempre com o anterior, mesma ideia, ó. O primeiro, 48,1, mais 3,7, então vai ficar 48,1, mais 3,7, 51,8. 51,8. Mais 22,2. 73. 74, né? 74,0. Mais 14,8 vai dar 88,8. Mais 11,1 vai dar 99,9. 99,9. Que é justamente esse total aqui. Tá certo, pessoal? Então, é isso daí que a gente faz, como a gente faz a primeira letra A do nosso exercício, que pede para construirmos a tabela de distribuição de frequência em relação à frequência simples acumulada, né? E a relativa acumulada também. Relativa simples e relativa acumulada. Ok? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa no chat. Repressão. Tá difícil, Lilian? Não, difícil não tá, não. É muito detalhe, né? É um detalhezinho. Tem que ter detalhes. Uns detalhes aí que tem que ter uma filinha, né? De um roteirozinho de como é que tem que seguir isso daí. Tem que prestar bastante atenção e manusear bem a calculadora, tá? Bom, depois de tudo isso daí, não está acabado ainda nosso exercício, porque toda tabela que se preze, ela tem que ter uma fonte, tá? Ou seja, de onde ela foi tirada, tá? Uma fonte para dar uma melhor veracidade para os nossos dados, né? Então, se você tem uma revista, aí você tem lá fontes, dados do IBGE, fontes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, enfim, tá? Então, aqui a gente vai colocar, como a gente não tem, como foi do exercício, tá? Então, a nossa fonte aqui, eu vou colocar como se ela fosse da lista de exercício, tá? Então, fonte, lista de exercícios. Como a gente não sabe de onde foram tirados esses dados, a gente coloca aqui lista de exercícios, tá? Poderia ser dados inventados, enfim, dados inverídicos, né? Enfim, mas aí foi tirado da lista de exercícios. Bom, então tá aqui de fato, ó, a nossa primeira parte da nossa aula, da nossa tabela de distribuição de frequência, que é a frequência simples acumulada, relativa e relativa acumulada, tá? Porque aqui, ó, deixa aqui, se você está fazendo seu cadernozinho bem organizado, deixa aí, porque aqui a gente vai continuar, tá? A gente pode continuar aqui. Vamos para as letras C, eu acho. Aí pede a média, aí a gente vai calcular, ter parâmetros aqui para calcular a média, a moda e a mediana, tudo isso daí nessa nossa distribuição de frequência. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? De momento, eu não tenho dúvidas. As minhas dúvidas foram esclarecidas. Eu estava achando que eu não estava tão perdida. Aí eu percebi que eu estava mais perdida do que eu achava. Não acredito, não, Jaqueline. Não, professor, porque a aula do vídeo eu assisti, reassisti e fiz. Deu o resultado certinho. Só que eu descobri que eu fiz algumas coisinhas erradas. Talvez no arredondamento não foi muito certo, entendeu? Entendi. Aí aqui eu percebi por quê, como o senhor fez a questão, eu percebi por que eu estava tão longe. Entendeu? Tá, mas foi bom, porque eu tirei as dúvidas, eu ia fazer um monte de perguntas, mas eu tirei todas as dúvidas à medida que foi respondendo. Pronto, muito bem.
Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Depois do desabafo aqui de Jaqueline, era para não ter interrompido antes, né?